Olá, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Deixe-me me apresentar. Eu me chamo Evandro, pastor Evandro Avelino. Eu estive 26 anos na Igreja Universal do Reino de Deus. Sou casado com a Dalva há 28 anos. O primeiro vídeo que eu gravei, eu estive perguntando ao senhor bispo Alfredo Paulo e ao ex-bispo Nathan Silva aonde eles queriam chegar com esses vídeos que eles têm colocado na internet. E nós percebemos que a maioria das pessoas que tem curtido os vídeos dele, tem aprovado, tem aprovado. É interessante isso, que geralmente as pessoas sempre gostam de ver a fogueira pegar fogo, pegar fogo, tem que jogar a lenha mesmo na fogueira, fogo tem que estar aceso. Bem, eu gostaria de deixar aqui uma palavra para todos, para o senhor bispo Alfredo Paulo, para o Nathan Silva e todos os ex-pastores e obreiros e membros, que um dia estiveram dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus e que hoje estão revoltados, podemos dizer assim, porque eu tenho visto o bispo Alfredo falar: o meu propósito é abrir os olhos do povo. O meu propósito é abrir os olhos do povo. O propósito do Nathan é abrir os olhos do povo. E a maior parte das pessoas que tem compartilhado, tem curtido, as pessoas que têm deixado seus comentários no meu vídeo, muitas têm falado a mesma coisa: não, porque está certo, e tem que abrir os olhos do povo. Mas eu fiz uma pergunta no primeiro vídeo e ninguém me respondeu. Porque eu perguntei: será que Deus não vê tudo que acontece na Igreja Universal do Reino de Deus? Será que o mesmo Deus que, quando viu os filhos de Eli pegando prostitutas na porta do templo, pisando nas ofertas, abusando das ofertas, e Deus agiu, Deus repreendeu Eli e Deus ele agiu na vida dos filhos de Eli, e eram sacerdotes. O mesmo Deus que, quando deu uma ordem a Saul, rei de Israel, e Saul não obedeceu a ordem, Deus então falou assim: olha, pode ungir outro rei, porque Saul, eu já não serei mais com ele. E de Deus então tirou o reinado de Saul. Será que o mesmo Deus que agiu no passado, porque minha amiga e meu amigo, quer falar para você que desde a fundação do mundo até aqui, Deus sempre cuidou do seu povo, da sua igreja. Deus, ele sempre teve o controle das coisas. Então, será que Deus está vendo tudo que está acontecendo lá nos bastidores da IURD? E Deus, ele não vai fazer nada? Mas o problema o seu e de muitos, o bispo Alfredo, é que vocês querem que Deus haja rápido, Vocês querem ver agora, tem que ser agora. Mas Deus não vai fazer nada para agradar o ego de vocês. Agora, eu quero que vocês meditem aqui comigo nessa palavra, porque isso aqui é ensinamento bíblico. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Algumas pessoas fizeram comentários assim: esse pastor não lê Bíblia, esse pastor não entende nada da Bíblia, esse pastor está distorcendo a Bíblia. Bem, é o seu pensamento. E diga de passagem que pelo linguajar da maioria de vocês, eu logo percebo que de Deus você não tem mesmo nada. Sabe? De Deus você não tem nada mesmo. Vocês estão doidos que o negócio pegue fogo, que o circo pegue fogo, porque é isso que Satanás quer mesmo.
E Satanás sempre tem, né, aqueles que estão ao lado dele. Porque o texto bíblico aqui de João capítulo 8 diz assim, Evangelho de João capítulo 8. Você tem uma Bíblia? Pega aí para você ler. Em vez de você ficar criticando, ficar xingando palavrão, me xingando, pega a Bíblia para ler também. Então diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Primeira coisa que eu quero falar aqui, um comentário de uma pessoa que disse, não, porque na época de Jesus não existia templo feito pelas mãos dos homens, na época de Jesus não existia templo, não existia esses templos. É aí que eu falo, o pessoal não lê a Bíblia e fica falando besteira. Porque a primeira coisa, o texto está falando aqui, ó, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, quer dizer, Jesus foi para o monte orar de madrugada, cedo, né? De madrugada voltou novamente para o templo. Então Jesus voltou para a igreja. Jesus ia no templo pregar a palavra. E diz aqui, ó, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Jesus ia para o templo, para a igreja muitas vezes, ensinava as pessoas. Então, você que diz, não, porque na época de Jesus não tinha templo, não tinha... Aí prova o quanto você não lê Bíblia mesmo. Né? Aí eu que não tenho conhecimento da palavra de Deus, eu que não leio Bíblia, né? Pois é, mas eu compreendo você. Eu vou dizer porque eu compreendo você ainda daqui a pouco. Versículo 3 diz assim, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, os escribas e os fariseus disseram para eles, ó, nós pegamos essa mulher em adultério. E a lei de Moisés diz que quando uma mulher for pega em adultério tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor diz? Isso dizia a eles, tentando para ter de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele dentre vós, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja primeiro que lhe atire a pedra. Porque eles insistiram com Jesus, Senhor, então, o que o Senhor diz? Ela foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que tem que apedrejar, e agora? O que o Senhor vai falar? Então Jesus vira para ele e diz assim, ó, né? Jesus diz assim, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Minha amiga e meu amigo, Senhor Bispo Alfredo Paulo, Natan, vamos tirar essa mulher agora e vamos colocar a Iurde nesse círculo aí. Vamos tirar essa mulher e vamos colocar a Iurde. E os escribas e os fariseus
falam para Jesus: mestre, a Iurde foi pega roubando o dinheiro dos dízimos. A Iurde, os bispos, pastores, foi pego aproveitando da boa fé das pessoas. Mas a tua palavra diz que quando pegar uma pessoa assim na lei, diz que tem que apedrejar. Aquele que roubar tem que ser morto. Porque a lei diz, né, que aquele que estiver roubando tem que morrer. A lei era assim. Aí Jesus então vira e Jesus diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra sobre a Iurde. Né? Bem, naquela mulher todos saíram fora. Sabe por quê? A consciência deles acusaram. Eles também pecavam. Estavam ali, né? Um fariseu, estava ali um escriba que conhecia a lei, conhecia a letra muito bem. Estava ali acusando aquela mulher que foi pega em adultério, mas eles tinham também pecados. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, está aí acusando a Iurde, não porque aproveita da boa fé do povo, porque abusa do dinheiro. De repente você tem na sua casa, por exemplo, CDs piratas. Você sabia que quem compra um CD pirata também está errado diante de Deus? Sabia você que tem CDs pirata, que vai lá e compra lá, você é um crente, você é um cristão, aí vai lá e compra lá um CD lá da Cassiane pirata, você compra lá um CD de hinos, um CD lá de palestras, cultos pirata. Você sabia que você também está errando? Você sabia disso? Mas é muito fácil. De repente você está jogando pedra na Iurde porque eles fazem isso, eles fazem aquilo, outro, e você de repente tem os seus erros. Ou você é um santinho, ou você não tem pecado. Agora imagine se os seus erros, né, fossem espalhados pela internet. Já pensou se pegar os seus podres e for espalhando na internet? Não creio que você irá gostar, não. Então, é muito fácil a gente apontar o dedo para os outros. É muito fácil a gente falar assim: tem que apedrejar mesmo, tem que morrer mesmo, tem que acabar com ele mesmo. Mas ainda bem que Jesus não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se Jesus nos tratasse segundo os nossos pecados, segundo os nossos erros, nenhum de nós estaríamos aqui para contar a história. Bispo Alfredo, Paulo, Natan Silva, vocês, pastor, vocês, ex alguma coisa da Iurde. Vocês estão vocês estão praticando um grande erro. Os escribas e os fariseus, eles pegaram aquela mulher, eles levaram lá a Jesus. É isso que vocês tinham que fazer com a Iurde. Levar a Iurde a Jesus. Eles levaram para Jesus resolver ali. Jesus agora, eles queriam que Jesus desse a última palavra. E Jesus sabia da lei. Jesus conhecia a lei de Moisés. Até porque quem deu a lei a Moisés foi Deus. Não foi Moisés que criou ali a lei, não. Os 10 mandamentos, a lei, não foi Moisés que criou, não. Foi Deus que deu a Moisés. Foi Deus que disse que não deveríamos matar, que não deveríamos roubar, que não deveríamos desejar mal ao próximo. Foi Deus. Foi Deus que disse: honra teu pai e tua mãe. Foi Deus. A lei foi Deus que criou. Deus deu a Moisés a lei. Mas o que eu estou vendo é que o Senhor, Bispo Alfredo, Paulo, Natan e toda a turma aí que está querendo ver o circo pegar fogo, né? Em vez de vocês levarem essa situação, né? Essa gravidade, essa vergonha
que de repente está por trás dos bastidores da IURD, em vez de vocês levarem a Jesus, vocês estão levando a mídia, vocês estão levando ao povão. Aí, olha o resultado: gente revoltada, gente que não, tem que acabar mesmo, isso Macedo é isso mesmo, esses pastores são tudo ladrões. E eu, por exemplo, eu me atrevi, porque na verdade eu não quero levar isso adiante não, porque eu não vou ficar aqui gravando vídeos e ficar brigando com pessoas do outro lado. Não quero isso não. Eu gravei o primeiro vídeo, gravei o segundo, estou gravando eles, porque eu senti no coração, sabe, uma cobrança. Eu queria falar isso. Ora, minha amiga e meu amigo, mas o que nós devemos fazer é orar pelo Bispo Macedo, orar pela Igreja Universal do Reino de Deus, porque querendo ou não, o Bispo Alfredo ou Natan, querendo ou não, milhares e milhares e milhares de almas têm sido salvas, têm conhecido o Evangelho dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, têm conhecido. Milhares e milhares de pessoas têm se rendido a Jesus dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu fui uma. Eu conheci Jesus na Igreja Universal, fiquei 26 anos. A minha esposa também. A minha mãe conheceu Jesus na Igreja Universal. Eu tenho tias que conheceu Jesus na Igreja Universal. Volto a falar para você, minha amiga e meu amigo. Eu não estou recebendo nada do Bispo Macedo para falar isso aqui não. Eu não estou aqui, sabe, defendendo a Igreja Universal, não. Não pense você que eu estou aqui, sabe, gravando esse vídeo, falando isso, porque eu sinto uma saudade da Igreja Universal. Ô, meu amigo, conhecereis a verdade vos libertará. Eu me libertei. O tempo que eu passei lá foi ótimo, foi bom, eu falei de Jesus. Não pense você que na Igreja Universal eu só fiz campanha, não falava de Jesus. Porque eu tinha consciência disso aqui. Sempre falei de Jesus dentro da Igreja Universal. Mas tinha que fazer as campanhas, eu fazia, eu tinha que obedecer. Mas eu sempre preguei a palavra de Deus, sempre levei as pessoas a viver uma vida com Deus. Então eu quero dizer para você, não estou defendendo a igreja, mas eu oro pela igreja. Se todos vocês que têm, sabe, essa raiva, esse ódio contra Bispo Macedo, contra a Igreja Universal, se você estivesse orando, você pode ter certeza que Deus mudaria a Igreja Universal do Reino de Deus. E eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, se o Bispo Alfredo Paulo não tivesse caído no pecado do adultério, se ele não tivesse caído na orgia, e se isso não tivesse sido revelado, ele estaria lá dentro. Ah, não, porque Deus abriu meus olhos, as escamas caíram. Caíram sim agora, depois que ele caiu, né? Depois que ele saiu fora, as escamas caíram. Se ele, o senhor sabe disso, Bispo Alfredo Paulo, se o senhor não tivesse pecado, se o senhor não tivesse, se a sua orgia não tivesse sido revelada, o senhor estaria lá dentro. Porque quantos anos o senhor ficou lá dentro e praticando os erros? E como o senhor bem falou, tem muitos lá dentro que fazem coisa errada e fizeram e estão lá dentro. Porque ele não foi revelado, mas não existe nada diante de Deus oculto que não seja revelado. Eu vi um vídeo de um bispo esse bispo, que é o bispo Dário Vicente, foi um amigo meu no grupo jovem quando eu me converti no início, em Caxias. Ele era do grupo jovem ali do GMM, grupo da mocidade. E alguma coisa aconteceu que ele deixou de ser bispo, e eu vi um vídeo dele limpando o banheiro lá da IURD. Limpando o banheiro lá, tudo, um paninho de chão lá, limpando o banheiro. Ele não quis sair da IURD, foi tirado de bispo. Os motivos só Deus sabe, e ele e a igreja, também não me interessa saber, não cabe a mim. Mas está lá. Quis ficar lá, dentro da IURD, está lá, limpando o banheirinho lá, está lá, deve estar como membro, na dele. Outros saíram, estão por aí
abrir o seu ministério, como eu fiz também, e estão tocando. O Senhor também começou, bispo Alfredo, seu ministério, e o Senhor começou bem, mas o Senhor começou bem o seu ministério, mas o Senhor se desviou do seu propósito. Recomeço. Recomeço é voltar ao primeiro amor, humildade, simplicidade. Mas não é isso que está demonstrando, você está demonstrando ódio, raiva. Por trás desse sebrantezinho aí está um homem, né, revoltado. O senhor ficou revoltado porque lá em Portugal eles colocaram, né, espalharam folhetos, mostraram lá, né, o que aconteceu com o senhor, com a turma que saiu junto com o senhor. Mas não se paga o mal com o mal. Eles não fizeram certo, porque ele já havia perdoado o Senhor, já havia dado uma chance para o Senhor. O Senhor não quis ficar lá como funcionário, trabalhando na igreja como funcionário. O Senhor saiu, abriu seu ministério, eles erraram. Se eles fizeram isso, eles erraram, que não deveria ter feito, e nem tampouco o Senhor está certo por ficar assim, porque vocês vão ficar guerreando, o Senhor vai ficar guerreando, o Senhor vai ficar desafiando a igreja desafiando o Senhor, entendeu? E vai ficar isso aí. Mas diante de tudo isso aí, cadê as almas? E as almas, como é que fica? Porque temos visto pessoas concordando com o Senhor, mas não são pessoas salvas não. São pessoas que não entendem nada de Deus. São pessoas que pegam um versículo aqui, fala o nome de Jesus aqui, depois vem com o maior palavrão. Então a gente percebe pessoas que não são convertidas, pessoas que não têm amor ao próximo, não tem mesmo. Dizendo aí, não, o povo tem que ser revelado, o povo tem que conhecer a verdade. Conhecer a verdade é isso aqui, o Evangelho. O Evangelho. Você está vendo? Jesus não condenou a mulher, Jesus perdoou ela. Ele falou, vai e não peques mais. A Universal está errada, a Igreja Universal está errando em aproveitar da boa fé do povo, então vamos orar por ela. Ou o senhor Bispo Alfredo, você Natan e os demais que concordam com ele, não acredita que Deus possa mudar o coração do Bispo Macedo e o Bispo Macedo acabar com a campanha de Israel, acabar com esse negócio todo e continuar tocando o ministério. Todo mundo erra, essa mulher que foi pega em adultério. Mas Jesus perdoou o pecado dela. Jesus falou, vai e não peques mais. Então, o Bispo Alfredo, Natan, todos que estão com o Bispo Alfredo, vamos orar. Vamos orar. Porque, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo do 12 em diante, diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo tinha sido preso, Paulo estava na prisão. Só que as pessoas achavam que prendendo Paulo ia acabar com o Evangelho, ia fechar a boca de Paulo e o Evangelho ia morrer. Aí Paulo diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Quer dizer, eles prenderam Paulo, eles escravizaram Paulo, tentando calar a boca de Paulo. Só que contribuiu para que o Evangelho crescesse mais. Sabe o que significa isso? Quanto mais vocês ficarem aí se levantando contra a IUD, falando da IUD, vocês vão dar mais força para os obreiros, os pastores, os membros que frequentam, que amam a igreja, lutarem, ficarem
mais firme ainda e ganhar mais almas para a Bíblia. É isso que vocês estão contribuindo para que a igreja venha crescer mais ainda. O apóstolo disse assim, continuando, ele disse assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo com inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redondará em libertação. Quer dizer, Paulo está dizendo assim, uns pregam por inveja, outros pregam por porfia, outros pregam por amor mesmo, outros pregam, apenas por interesses próprios, mas o que interessa é que Cristo seja pregado. Aí hoje pode estar se aproveitando da boa fé das pessoas, se aproveitando das pessoas simples, mas o que importa, meu amigo, é que o Evangelho tem sido pregado. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Então, é verdade que eu estou falando isso aqui e muitas pessoas vão criticar, mas eu quero dizer para você que colocou seus comentários aí de baixo nível, né? Baixo escalão, você que me xingou, você que falou um monte de besteira, você fez isso e eu compreendo, porque o texto bíblico aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, o que você fala aí, eu compreendo, porque por você ser uma pessoa natural, é até normal você falar o nome de Deus, falar o nome de Jesus, tá concordando com isso aí e ficar me xingando igual você tem feito aí nos comentários. Mas isso não me causa mal, isso não me causa nenhum dano, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele está olhando para a igreja dele. Quero dizer para você, minha amiga e meu amigo, que Deus não está dormindo. E tudo isso que está acontecendo, Deus está no controle. Pode ter certeza que Deus está no controle. Agora, eu só quero que vocês lembrem do que Jesus disse àqueles fariseus e escribas. Aquele que não tem pecado, que lance a primeira pedra. Todos foram embora, começando dos mais velhos. Eram homens da lei, homens que conheciam isso aqui, homens religiosos. Mas por que eles foram embora? Porque eles eram cheios de pecados e de erro. Vocês estão lançando pedras aí no Bispo Macedo, na Iurde. Vocês têm os pecados de vocês. Então seria melhor a gente orar para Deus abrir os olhos do Bispo Macedo. Como eu já disse, ali dentro da Iurde tem milhares e milhares de jovens. Se eles não estivessem ali, eles estariam no morro matando, roubando, traficando. Ali existem várias famílias que, se não estivessem ali ouvindo a palavra de Deus, buscando a Deus, estariam perdidas, vivendo um inferno de vida. Então, meu amigo e minha amiga, antes da gente lançar pedras, vamos orar. Vamos orar. A palavra de Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração.
serei achado por vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Se a gente orar, se a gente buscar a Deus, Deus muda todo esse quadro de vergonha que está na iurte. Agora, volto a falar, e eu quero que você compreenda isso. Eu não estou recebendo nada do Bispo Macedo, não. E nem tampouco eu tenho saudade da iurte. Mas também não tenho ódio, não. Porque foi ali que eu conheci Jesus. Foi ali que eu vivi 26 anos. Meu maior desejo para a iurte, para o Bispo Macedo, toda a liderança da Igreja Universal, é que eles voltem à simplicidade, ao primeiro amor. Esse é o meu desejo. Eu oro por cada membro, cada obreiro, cada pastor, cada bispo da iurte, para que eles tenham verdadeiramente os olhos abertos e voltem ao primeiro amor. E é isso que cada um de nós devemos fazer. Não espalhar o ódio, não espalhar o rancor. E eu volto a falar ao Bispo Alfredo, o senhor tem um ministério, o senhor está falando muito aí de dízimo, de oferta, tal, mas eu estou vendo, o senhor está falando uma coisa, falando algo contra que o senhor mesmo, entendeu, pede, que o senhor está falando que eles usam do dízimo, usam daquilo, mas as pessoas vão lá na igreja e põem lá no altar, o senhor está aí, ó, fazendo culto pela internet. Você está fazendo cultos pela internet, pedindo dízimo pela internet, a pessoa fazer depósito na conta da igreja, entendeu? Quer dizer, a pessoa, ela vai pegar o dízimo dela, não vai colocar no altar da sua igreja, vai colocar lá no banco, depositar. Pelo amor de Deus, pessoal Alfredo. Entendeu? O senhor está fazendo cultos pela internet, levando o povo a ficar, sabe, acomodado, preguiçoso. A casa de Deus é casa de oração. E eu mostrei aqui na Bíblia falando. O escritor de Hebreus falou assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Nós não podemos abandonar a igreja, não. Nós não podemos deixar de ir na igreja, não. Temos que ir na igreja, sim. Então, quer dizer que para o Senhor não importa, né? Não importa, não precisa a pessoa ir na igreja, não, né? Se ela mandar o dízimo dela na conta da igreja, está ótimo para o Senhor. Então não precisa, o Senhor não faz questão de ver a sua igreja, né, cheia de pessoas, né? Pessoas ali louvando a Jesus, adorando, porque o culto é para Jesus. O Senhor não faz questão. Se ela for lá na conta, no banco, fizer lá o depósito dela, do valor do dízimo dela, der uma oferta para a sua igreja, está tudo bem. Aí depois o Senhor está dizendo que eles estão errados. Que pelo menos eles pedem, olhando na cara da pessoa, e manda a pessoa colocar no altar. E o Senhor sabe disso, o Senhor foi bispo na Igreja Universal, o Senhor foi pastor, o Senhor foi bispo, o Senhor viveu 30 anos, o Senhor sabe disso. Ninguém é obrigado a dar nada. Ninguém é obrigado. Eu nunca obriguei ninguém a dar nada quando eu fui pastor lá. Nunca obriguei. A gente pede, a gente ensina a pessoa a dar. Agora, a pessoa tem o direito de escolher te dar ou não. Ué, ninguém obriga. Então, o senhor tem que pensar nisso, Bispo Alfredo. Agora eu quero dizer para o senhor uma coisa. Se tudo isso que o senhor tem aí nas mãos, essas provas, essas coisas todas, são coisas verdadeiras e sérias, que o senhor não leva na Polícia Federal, leva na Polícia Federal. Entrega na mão procura um delegado, procura lá a Polícia Federal, entendeu? Entrega, está aqui, ó, está aqui, e pronto. Agora você vai ficar, né? Todo dia coloca um vídeo aqui, aí vem uma pessoa, fala mais uma besteira aqui, outro fala outra aqui. A verdade é que se o Senhor ficar querendo saber dos erros da Igreja Universal de Deus, você vai ficar o resto do seu ministério só colocando vídeos. E ultimamente, na verdade, é o que mais nós temos visto, é só isso. Por exemplo, só não põe nenhum vídeo do culto da sua igreja com as pessoas. Cadê o povo da sua igreja?
De repente você não está mais nem fazendo culto na igreja, porque você só fica gravando vídeo e colocando isso. E pesquisando, procurando pessoas que têm alguma coisa para contar da igreja. Que coisa, né, bispo? Que coisa. E eu tenho toda a certeza no meu coração. Toda a certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida, o bispo Alfredo. E você que tem apoiado ele, mas o Natan. Se ele não tivesse, principalmente o bispo Alfredo, se ele não tivesse errado, se ele não tivesse caído no pecado, se a direção da igreja tivesse colocado ele no escanteio, ele estaria lá dentro e ele teria arrebentado nessa fogueira santa, entendeu? E estaria desfrutando da boa vida que sempre teve. Mas, como saiu, como foi revelado o pecado dele, foi tirado de bispo, tirado o poder, então agora as escamas caíram. Que Deus tenha misericórdia. Eu oro sempre a Jesus para que Ele tenha misericórdia e não nos deixes cair em tentação. Para você que está acompanhando esse vídeo, eu quero dizer para você, eu não tenho nada contra o bispo Alfredo Paulo, não tenho, bispo Alfredo, nada contra o Senhor, não tenho motivo a me ter ódio do Senhor, mas eu estou fazendo esses comentários porque eu sou pastor como o Senhor é pastor. E tudo isso que o Senhor tem colocado, mas o Natan, isso mexe com a gente. Eu não posso, assim como o Senhor acha que o Senhor não pode ficar calado que é para abrir os olhos do povo, eu me preocupo, porque o Senhor sabe que nem todas as pessoas estão preparadas para ouvirem essas coisas. E eu não estou falando as pessoas lá dentro da igreja, não. Porque as pessoas lá de dentro da igreja que realmente são convertidas, são firmes, elas não vão se escandalizar com isso. Bispo Alfredo, elas não vão se escandalizar com isso. Isso para elas aí é nada. Isso para elas o senhor sabe. Nesses momentos eles devem estar entrevistando o demônio está dizendo assim, eu estou usando ele. Estou usando ele, eu estou usando o Natan, estou usando o Alfredo. Os demônios estão falando, o senhor sabe disso? O senhor sabe disso? Nessas alturas, as pessoas, os pastores, os bispos, já estão certamente trabalhando, fazendo o povo entender que isso é perseguição mesmo. Perseguição, espalhando, dizendo por que está acontecendo isso. E o pessoal lá dentro não sai. As pessoas que estão concordando com o Senhor são todas as pessoas que não estão mais lá dentro. Um ou outro que estão lá dentro, como eu já falei, são pessoas que não querem sair porque não querem perder a mordomia. Como o Senhor diz, tem bispos lá que fizeram coisas erradas e estão lá dentro. Como a igreja não tirou ele, então ele está lá escondidinho lá. Entendeu? Mas pessoa que se converte nele não sai, o senhor sabe disso. Então que Deus abençoe a todos. Eu quero dizer para você, não fique me xingando não, que eu estou aqui, não estou para ofender ninguém, não estou para machucar ninguém, estou apenas tentando fazer você entender que Jesus, ele espalhou o amor. Quando Jesus ele veio a este mundo, ele veio trazer o amor, o perdão. Você está entendendo? Então, por exemplo, aquela mulher foi pega no adultério. A lei, os escribas, os fariseus estavam certíssimos. A lei falava que se fosse pego em adultério teria que ser apedrejado. Então todos ali tinham o direito de apedrejar. Mas Jesus não apedrejou. Jesus estendeu as mãos para ela. Jesus amou aquela mulher. Jesus, ele perdoou aquela mulher. E se cada um de nós estendermos as mãos, orarmos a Deus, buscarmos a Deus, para que Deus tenha misericórdia do bispo Macedo, tenha misericórdia dos pastores, dos bispos, do povo da Igreja Universal, Jesus vai ter misericórdia. Você pode ter certeza que Jesus vai agir. A não ser, minha amiga e meu amigo, que você não creia realmente na atuação de Deus.
De repente para você, né, é nós mesmos que temos que resolver, porque Deus está fraco, Deus lá em cima não está vendo nada, Deus está cego, né? Então a gente tem que resolver, então a gente tem que ir na mídia, tem que falar mesmo, tem que levar para isso, para aquilo outro, porque nós temos que abrir os olhos do povo, que Deus não está fazendo isso. Esse é o seu pensamento. Esse é pensamento de homem natural. Homens, pessoas que têm a visão natural, carnal, é que entende dessa forma. E olha, eu tenho visto aí algumas pessoas falando versículo bíblico ali, versículo bíblico ali, mas eu estou mostrando para você. Estou mostrando aqui. Quem quis apedrejar aquela mulher lá era exatamente quem escrevia as escrituras, aqueles que conheciam bem isso aqui, ó. Mas conhecer e não viver não adianta nada. Você já deve ter lido que Jesus é amor, mas cadê o seu amor? Então quer dizer que fulano errou, tem que morrer mesmo, tem que matar, não existe perdão. Esse é o pensamento de uma pessoa sem Deus, porque a pessoa que tem Deus, ela sabe que todo mundo tem o direito de uma nova chance. O Senhor mesmo, o Bispo Alfredo, quando começou o seu ministério, o Senhor colocou Igreja do Recomeço. Por que o Senhor deu esse nome de Igreja do Recomeço? O Senhor deu porque o Senhor se baseou aqui, ó, de primeiro amor. Então, o texto de Apocalipse, capítulo 2, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são, os que achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor, quando começou a Igreja do Recomeço, tudo parecia que o Senhor queria voltar à prática das primeiras obras. Mas o Senhor começou bem, mas alguma coisa atrapalhou o Senhor se perdeu. O Senhor se perdeu, Bispo Alfredo. E só Deus, para ajudar o Senhor se encontrar novamente, continuar o seu ministério, continuar a sua vida com Deus, ganhando almas para Deus. Porque dessa forma, o Senhor vai atrair pessoas doentes, pessoas fracas na fé, mas que não querem nada com Deus não. Não querem nada com Deus. Eles querem que o circo pegue fogo. Hoje essas pessoas estão do lado do Senhor, amanhã elas podem dar contra o Senhor. O Senhor não lembra das pessoas que quando Jesus entrou em Jerusalém, colocaram ramos, cantaram, Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. E quando estava lá, diante daquela multidão lá, e Pilatos, Herodes lá, perguntando: então, quem vocês querem que eu solte? Jesus o Nazareno ou Barrabás? E aqueles mesmo, muitos daqueles que foram louvar a Jesus, cantaram a Jesus, disseram: solte a Barrabás, solte esse bandido, mas crucifique a Jesus. Hoje, muitos estão apanhando o Senhor. As pessoas que não querem, não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a igreja. Amanhã, elas estarão contra o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Me desculpe qualquer coisa. Volto a falar. Não estou aqui defendendo a IURD. Não estou aqui colocando para fora nenhuma mágoa contra o Senhor Bispo Alfredo Paulo, nem qualquer outro bispo ou pastor. Estou apenas dando a minha opinião. Poderia estar só escrevendo lá no rodapé, lá nos vídeos que o Senhor coloca. Mas eu preferi colocar a cara, preferi falar, entendeu? E eu quero dizer para todos que têm acompanhado o meu vídeo, você que gostou, você que não gostou, que Deus abençoe sua vida.
Que Jesus ilumine seus caminhos. Não pense, não pense você que eu não medito nisso aqui. Isso aqui é a minha vida. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que o povo tem que conhecer isso aqui. Não é esse lixo que vocês têm colocado, não. Deus abençoe, até o próximo.